continuando aqui com a resolução da quarta lista, questão 4 para o segundo ano. Mudança da água do estado líquido para o estado gasoso é denominada, nós já vimos agora, né, no cantinho aqui, de líquido para gasoso, ebulição ou vaporização. Alternativa correta, letra B. Questão 5 da quarta lista do segundo ano fala o seguinte: a energia que se deve fornecer a 20 gramas de gelo, inicialmente a menos 10 graus Celsius, para que ele se transforme completamente em água líquida a 0 graus Celsius em calorias é, dado calor específico do gelo 0,5 caloria por grama grau Celsius, calor latente de fusão do gelo 80 calorias por grama. Então, nessa questão, nós temos que lembrar o seguinte: primeiro, para o gelo passar do estado sólido para o estado líquido, ele tem que ter uma temperatura específica. Qual é ela? 0 graus Celsius, que é o ponto de fusão ou solidificação da água. Então, observe que eu coloquei aqui um anagramazinho para a gente analisar aqui o que está ocorrendo durante todo esse processo. Inicialmente, nós temos gelo a menos 10 graus Celsius. No final do processo, ele quer água na forma líquida a 0 graus Celsius. Então, quando eu começo a aquecer, não é de imediato que o gelo vai derreter. Antes de ele começar o processo de fusão, o que ele tem que fazer? Ele tem que atingir a temperatura de fusão. Então, aqui no anagrama, inicialmente ele está a temperatura de menos 10 graus Celsius e vai ser aquecido até chegar em 0 graus Celsius. Durante todo esse processo, só vai ocorrer mudança de temperatura. O estado físico do gelo vai ser o mesmo. Então, aqui é calor sensível. Calcula com o que? Macete. Depois, quando o gelo atingir a temperatura de 0 graus Celsius, se eu continuar aquecendo ele, o que vai acontecer é que ele vai estabilizar a temperatura e vai começar o seu derretimento. As moléculas vão começar a se distanciar e ele vai mudar do estado sólido para o estado líquido. Durante todo esse processo, a temperatura não varia. Toda a quantidade de energia que ele absorver, ele vai utilizar para mudar do estado sólido para o estado líquido. Então aqui vai ser calor latente. Como que calcula? Que é igual a M vezes L. Então basta calcular essas duas quantidades e somá-las para encontrar a quantidade total, que é o que o enunciado nos pede. Então, primeira parte, temos que lembrar. Então, primeiro aqui, nós vamos fazer esse cálculo dessa primeira quantidade de calor. Vou chamar de Q1. Então, para calcular o Q1, vai ser a massa vezes calor específico, vezes a temperatura final, menos a temperatura inicial. Que você tem que lembrar que é do gelo, certo? Então, a quantidade Q1 vai ser a massa de gelo. Quanto que é? 20 gramas. Calor específico do gelo, 0,5. O calor específico do gelo sólido é diferente do calor específico da água líquida. A água líquida é 1, gelo é 0,5. Temperatura final do gelo, 0. Menos a temperatura inicial, que é menos 10. Então aqui vai ficar Q1, 20 vezes 0,5 dá 10, vezes menos com menos dá mais. 10 vezes 10, 100 calorias. Essa aqui é a quantidade de calor que o gelo recebe para ir de menos 10 até 0 graus Celsius. Agora vamos calcular o Q2. Para calcular a quantidade de calor que ele absorve no seu derretimento, observe que a temperatura não se altera. Então vai ser a massa de gelo que vai virar a água vezes o calor latente de fusão. Q2 então vai ser a massa, que é 20. No início eu tenho 20 gramas de gelo, no final eu tenho 20 gramas de água, vezes 80. Q2 é igual a 1.600 calorias. Então a quantidade de calor total
vai ser Q1 mais Q2. 100 mais 1.600. Ou seja, quantidade de calor total que eu tenho que fornecer para 20 gramas de gelo a menos 10 graus Celsius para convertê-la completamente em água a 0 graus Celsius, 1.700 calorias. Vai lá e marca o item E. Finalizamos então a quarta lista.